Aconteceu quando corri desesperada para o centro cirúrgico, tomada pelo pânico ao ouvir que a patroa estava em estado crítico. De repente, uma enfermeira me segurou pelo braço. "Se esconda e confie em mim", ela sussurrou. Obedeci e me ocultei numa sala ao lado. 10 minutos depois, a porta se abriu, e o que vi gelou meu sangue. Acontece que naquela noite chovia, como se o céu quisesse derramar toda sua tristeza. O relógio de parede no quartinho dos fundos da mansão dos Almeida tinha acabado de bater meia-noite. Eu, Conceição, vestida com meu uniforme ainda, não tinha tido tempo nem de trocar, não conseguia ficar parada. Andava de um lado para o outro na pequena área de serviço, checando o celular velho que descansava sobre a máquina de lavar. Dona Beatriz, minha patroa, ainda não tinha voltado. Não era a primeira vez que ela chegava à tarde. Claro, aquele escritório de advocacia que ela e o marido tinham no Itaim Bibi sempre exigia horas extras. Mas esta noite era diferente. Uma inquietação estranha tinha se instalado no meu peito, fria e penetrante como o ar da madrugada paulistana. Naquela mesma tarde, eu tinha presenciado uma discussão entre ela e o Dr. Rafael, o marido. Não era nada muito sério, só uma questão de dinheiro. Dona Beatriz tinha pedido para ele cortar um pouco nos gastos mais extravagantes. Ele vivia comprando relógios caros, jantares em restaurantes chiques. Mas ele reagiu com irritação, dizendo que ela não entendia a pressão do trabalho dele. Normalmente, numa noite dessas, Dona Beatriz me mandaria uma mensagem pelo WhatsApp. Conceição, ainda no escritório. Trânsito impossível. Não precisa me esperar acordada. Mas esta noite, o celular dela permanecia em silêncio. Eu tinha ligado 3 vezes. Na primeira, chamou, mas ela não atendeu. Na segunda e terceira, caiu direto na caixa postal. Bateria deve ter acabado, tentei me convencer, mas o pressentimento ruim não ia embora. A chuva lá fora se intensificava. O som era como o bater incessante de um tambor de guerra. Me aproximei da janela pequena e afastei a cortina florida. A rua Oscar Freire lá embaixo estava molhada e reluzente, vazia. Me abracei, sentindo um arrepio. Pensei na mãe de Dona Beatriz, Dona Eulália, que sempre se preocupava demais quando a filha se atrasava. Sorte que ela morava em Higienópolis e não aqui na casa, senão o clima estaria muito mais tenso. Exatamente à 00:30, o toque agudo do telefone fixo da cozinha rompeu o silêncio. Naquela quietude da madrugada, o som foi tão alto que dei um pulo. Meu coração começou a disparar imediatamente. O telefone da casa quase nunca tocava, todo mundo usava celular. Com a mão tremendo, peguei o fone. Alô? Minha voz saiu engasgada. "Estou falando com a senhora Conceição, empregada da doutora Beatriz Almeida", disse uma voz do outro lado, monótona, profissional e terrivelmente fria. "Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa com a dona Beatriz?", perguntei, apertando o fone com força. "Senhora, por favor, mantenha a calma. A doutora Beatriz sofreu um grave acidente de trânsito na Marginal Pinheiros. Uma ambulância acabou de trazê-la para o Hospital Sírio-Libanês. O estado dela é crítico. Estão levando ela agora mesmo para o centro cirúrgico para uma cirurgia de emergência." O mundo de Conceição pareceu parar. O fone ficou escorregadio na minha mão. Crítico. Cirurgia. Essas palavras escaparam num sussurro. "Sim, senhora", continuou a voz. "O diretor do nosso hospital, Dr. Henrique Cavalcante, vai liderar a operação. Seria melhor a senhora vir ao hospital imediatamente." A voz continuou, mas mal ouvi. Dr. Henrique Cavalcante. Eu conhecia esse nome. Dr. Cavalcante era o médico da família que o Dr. Rafael confiava cegamente. Isso trouxe um leve conforto, mas a palavra crítico continuava ecoando na minha cabeça. Sim, estou indo agora mesmo", desliguei sem esperar resposta. Por alguns segundos, fiquei ali paralisada. Minhas pernas estavam fracas. Não, isso não podia ser verdade. Era um pesadelo. Minha patroa, Dona Beatriz, aquela mulher forte que sempre parecia invencível, agora em estado crítico. Meu cérebro ordenava ao corpo para se mexer, mas ele se recusava. Então uma descarga de adrenalina percorreu meu corpo. Peguei meu casaco velho pendurado na porta. Não me importei com minha aparência.
Nem troquei o uniforme. Chaves do ônibus não, eu não tinha carro. Peguei o dinheiro da passagem e o celular. Era só isso que conseguia pensar. Corri para fora da casa e peguei um Uber. Gastei metade do meu salário semanal, mas não me importei. O motorista olhou assustado para minha cara molhada de lágrimas. Hospital Sírio-Libanês, por favor. É emergência. O trajeto dos jardins até lá normalmente levava 15 minutos, mas naquela noite, sob a chuva torrencial e cega pelo pânico, a estrada parecia uma eternidade. Olhei pela janela enquanto as lágrimas escorriam. Os limpadores trabalhavam freneticamente, mas não rápido o suficiente para limpar a torrente de água. Meus pensamentos pulavam de um lado para o outro. A imagem de Dona Beatriz rindo enquanto tomávamos café juntas na semana passada. Ela sempre insistia que eu sentasse com ela. A imagem de Dona Beatriz brava durante a discussão com o Dr. Rafael naquela tarde. A culpa me apunhalou. E se aquela tivesse sido a última conversa deles? Senhor, salve ela. Por favor, salve minha patroa, repeti sem parar numa oração. Meus lábios tremiam. Finalmente, o prédio imponente e moderno do Hospital Sírio-Libanês apareceu diante dos meus olhos. Paguei correndo o Uber e corri para o lobby da emergência, sem fôlego, minhas roupas encharcadas de chuva e lágrimas. Minha patroa, Beatriz Almeida, acidente de trânsito, gritei para a recepcionista. A moça consultou o computador. Beatriz Almeida, sim. Levaram ela para o quarto andar, ala cirúrgica. Pega aquele elevador e vira à esquerda. Centro Cirúrgico 3. Obrigada. Não perdi um segundo. Apertei o botão do elevador com impaciência. A espera pareceu eterna. Desisti e corri pelas escadas de emergência. Subi os 4 andares sem parar, meu coração prestes a explodir. Aconteceu quando corri desesperada para o centro cirúrgico, tomada pelo pânico ao ouvir que a patroa estava em estado crítico. De repente, uma enfermeira me segurou pelo braço. Se esconda e confie em mim, ela sussurrou. Obedeci e me ocultei numa sala ao lado. 10 minutos depois, a porta se abriu, e o que vi gelou meu sangue. Acontece que naquela noite chovia, como se o céu quisesse derramar toda sua tristeza. O relógio de parede no quartinho dos fundos da mansão dos Almeida tinha acabado de bater meia-noite. Eu, Conceição, vestida com meu uniforme ainda, não tinha tido tempo nem de trocar, não conseguia ficar parada. Andava de um lado para o outro na pequena área de serviço, checando o celular velho que descansava sobre a máquina de lavar. Dona Beatriz, minha patroa, ainda não tinha voltado. Não era a primeira vez que ela chegava à tarde. Claro, aquele escritório de advocacia que ela e o marido tinham no Itaim Bibi sempre exigia horas extras. Mas esta noite era diferente. Uma inquietação estranha tinha se instalado no meu peito, fria e penetrante como o ar da madrugada paulistana. Naquela mesma tarde, eu tinha presenciado uma discussão entre ela e o Dr. Rafael, o marido. Não era nada muito sério, só uma questão de dinheiro. Dona Beatriz tinha pedido para ele cortar um pouco nos gastos mais extravagantes. Ele vivia comprando relógios caros, jantares em restaurantes chiques. Mas ele reagiu com irritação, dizendo que ela não entendia a pressão do trabalho dele. Normalmente, numa noite dessas, Dona Beatriz me mandaria uma mensagem pelo WhatsApp. Conceição, ainda no escritório. Trânsito impossível. Não precisa me esperar acordada. Mas esta noite, o celular dela permanecia em silêncio. Eu tinha ligado 3 vezes. Na primeira, chamou, mas ela não atendeu. Na segunda e terceira, caiu direto na caixa postal. Bateria deve ter acabado, tentei me convencer, mas o pressentimento ruim não ia embora. A chuva lá fora se intensificava. O som era como o bater incessante de um tambor de guerra. Me aproximei da janela pequena e afastei a cortina florida. A rua Oscar Freire lá embaixo estava molhada e reluzente, vazia. Me abracei, sentindo um arrepio. Pensei na mãe de Dona Beatriz, Dona Eulália, que sempre se preocupava demais quando a filha se atrasava. Sorte que ela morava em Higienópolis e não aqui na casa, senão o clima estaria muito mais tenso. Exatamente à 00:30, o toque agudo do telefone fixo da cozinha rompeu o silêncio. Naquela quietude da madrugada, o som foi tão alto que dei um pulo. Meu coração começou a disparar imediatamente.
O telefone da casa quase nunca tocava, todo mundo usava celular. Com a mão tremendo, peguei o fone. Alô? Minha voz saiu engasgada. Estou falando com a senhora Conceição, empregada da doutora Beatriz Almeida, disse uma voz do outro lado, monótona, profissional e terrivelmente fria. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa com a dona Beatriz? Perguntei, apertando o fone com força. Senhora, por favor, mantenha a calma. A doutora Beatriz sofreu um grave acidente de trânsito na Marginal Pinheiros. Uma ambulância acabou de trazê-la para o Hospital Sírio-Libanês. O estado dela é crítico. Estão levando ela agora mesmo para o centro cirúrgico para uma cirurgia de emergência. O mundo de Conceição pareceu parar. O fone ficou escorregadio na minha mão. Crítico. Cirurgia. Essas palavras escaparam num sussurro. Sim, senhora, continuou a voz. O diretor do nosso hospital, Dr. Henrique Cavalcante, vai liderar a operação. Seria melhor a senhora vir ao hospital imediatamente. A voz continuou, mas mal ouvi. Dr. Henrique Cavalcante. Eu conhecia esse nome. Dr. Cavalcante era o médico da família que o Dr. Rafael confiava cegamente. Isso trouxe um leve conforto, mas a palavra crítico continuava ecoando na minha cabeça. Sim, estou indo agora mesmo. Desliguei sem esperar resposta. Por alguns segundos, fiquei ali paralisada. Minhas pernas estavam fracas. Não, isso não podia ser verdade. Era um pesadelo. Minha patroa, Dona Beatriz, aquela mulher forte que sempre parecia invencível, agora em estado crítico. Meu cérebro ordenava ao corpo para se mexer, mas ele se recusava. Então uma descarga de adrenalina percorreu meu corpo. Peguei meu casaco velho pendurado na porta. Não me importei com minha aparência. Nem troquei o uniforme. Chaves do ônibus não, eu não tinha carro. Peguei o dinheiro da passagem e o celular. Era só isso que conseguia pensar. Corri para fora da casa e peguei um Uber. Gastei metade do meu salário semanal, mas não me importei. O motorista olhou assustado para minha cara molhada de lágrimas. Hospital Sírio-Libanês, por favor. É emergência. O trajeto dos jardins até lá normalmente levava 15 minutos, mas naquela noite, sob a chuva torrencial e cega pelo pânico, a estrada parecia uma eternidade. Olhei pela janela enquanto as lágrimas escorriam. Os limpadores trabalhavam freneticamente, mas não rápido o suficiente para limpar a torrente de água. Meus pensamentos pulavam de um lado para o outro. A imagem de Dona Beatriz rindo enquanto tomávamos café juntas na semana passada. Ela sempre insistia que eu sentasse com ela. A imagem de Dona Beatriz brava durante a discussão com o Dr. Rafael naquela tarde. A culpa me apunhalou. E se aquela tivesse sido a última conversa deles? Senhor, salve ela. Por favor, salve minha patroa, repeti sem parar numa oração. Meus lábios tremiam. Finalmente, o prédio imponente e moderno do Hospital Sírio-Libanês apareceu diante dos meus olhos. Paguei correndo o Uber e corri para o lobby da emergência, sem fôlego, minhas roupas encharcadas de chuva e lágrimas. Minha patroa, Beatriz Almeida, acidente de trânsito, gritei para a recepcionista. A moça consultou o computador. Beatriz Almeida, sim. Levaram ela para o quarto andar, ala cirúrgica. Pega aquele elevador e vira à esquerda. Centro Cirúrgico 3. Obrigada. Não perdi um segundo. Apertei o botão do elevador com impaciência. A espera pareceu eterna. Desisti e corri pelas escadas de emergência. Subi os 4 andares sem parar, meu coração prestes a explodir. Então uma segunda silhueta apareceu. Eu esperava uma maca. Esperava um corpo indefeso coberto por um lençol. Esperava o bip de um monitor cardíaco. O que vi gelou o sangue nas minhas veias. Era Dona Beatriz, minha patroa. Dona Beatriz não estava deitada. Não estava sendo empurrada numa maca. Dona Beatriz estava andando. Ela saiu do centro cirúrgico com suas próprias pernas. Também usava scrubs azuis cirúrgicos, como se fosse parte da equipe e não a paciente. Ela se espreguiçou, virando o pescoço de um lado para o outro, como se tivesse ficado sentada tempo demais. Estava saudável, forte e completamente ilesa.
Cobre minha boca com as 2 mãos. Um gemido de desespero quase escapou da minha garganta. Isso era impossível. Era uma alucinação. Tinha que ser o efeito do choque e do pânico. E então uma terceira pessoa saiu. Um homem. Alto, de óculos, elegante. Sob o jaleco branco de médico, usava um terno caro. Reconheci ele instantaneamente. Dr. Rafael Almeida, o marido de Dona Beatriz. O advogado que sempre me tratava com indiferença, como se eu fosse parte da mobília. O plano funcionou perfeitamente. A voz do Dr. Rafael ecoou nítida no corredor silencioso. Era profunda e calma, sem o menor tremor de dor. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Dr. Cavalcante riu enquanto jogava as luvas num lixo hospitalar. Claro que funcionou. A equipe de emergência está do meu lado. O relatório falso do acidente está no sistema. A ambulância falsa fez seu trabalho. Oficialmente, a doutora Beatriz sofreu um traumatismo craniano grave. Mal posso esperar para ver a cara da Conceição, disse Dona Beatriz, com uma voz que soava como o silvo de uma cobra. Ela pegou uma garrafa de água que o Dr. Rafael lhe ofereceu. Aposto que ela está a caminho. Chorando rios, tomada pelo pânico. Pobre idiota. O Dr. Rafael riu. Ele riu. Aquele riso que antes sempre me intimidava agora soava como de um demônio. Ela vai ficar completamente arrasada. É tão estúpida. Mordi a palma da minha mão. A dor física não era nada comparada à dor no meu coração. Não só tinham me traído, estavam zombando de mim. Tinham me transformado na piada do plano macabro deles. O importante é que quando ela chegar, Dr. Cavalcante interveio, seu tom ficando sério novamente. Temos que representar nossos papéis. Beatriz, você tem que ir para a sala de recuperação. Rápido, deite. Vamos conectar o soro e os monitores. Você tem que parecer fraca, mas estável. Pós-operatório. Eu sei, disse Dona Beatriz, revirando os olhos. Estou fraca, mas graças a esse grande médico, eu sobrevivi. Eu vou encontrar a Conceição na sala de espera, continuou o Dr. Cavalcante. Vou dar a ela a notícia boa e a ruim. A operação foi um sucesso. A hemorragia parou, mas... Ele fez uma pausa dramática. Mas o quê? Perguntou o Dr. Rafael, olhos brilhando com antecipação. Mas, disse Dr. Cavalcante, um leve sorriso se desenhando em seus lábios, vou dizer a ela que durante a cirurgia encontramos outra coisa, um coágulo de sangue muito perigoso perto do fígado. Vou dizer que preciso da assinatura dela para um segundo procedimento amanhã de manhã. Um procedimento urgente e de alto risco de limpeza interna. Claro, acrescentou Dona Beatriz com um sorriso malicioso. Exatamente, assentiu Dr. Cavalcante. Um procedimento com risco muito alto de complicações com a anestesia. Se algo acontecesse com ela na mesa de cirurgia, seria uma pena, mas teríamos feito tudo o que era possível. Finalmente entendi. Tudo se encaixou. O alvo não era Dona Beatriz. O acidente não era real. Era tudo uma armação. Uma armação para mim. Minha mente voltou correndo para 3 semanas atrás. Dona Beatriz tinha chegado em casa com uma pilha de papéis, uma nova apólice de seguro de vida no valor de milhões de reais. Perguntei por que precisavam de um novo seguro. Ela disse que era para garantir o futuro, a aposentadoria deles. Lembro de ter brincado, porque eu sou assegurada, Dona Beatriz. Deveria ser a senhora ou o Dr. Rafael, com o trabalho perigoso que vocês têm. Dona Beatriz simplesmente riu e disse, faz parte de um pacote de investimento, Conceição. Você só assina. É para seu próprio bem também. Se algo acontecer, sua família receberá uma indenização. E eu, confiante como sempre, assinei. Tinha acabado de assinar minha própria sentença de morte. E a discussão daquela tarde não tinha sido sobre gastos do Dr. Rafael. Eu tinha reclamado com Dona Beatriz que o prêmio do novo seguro estava muito caro, estava sendo descontado do meu salário. Tinha pedido para ela cancelar. Não era à toa que ela ficou tão brava. Eu, sem saber, estava arruinando o plano de assassinato deles. E quando ela não acordar da mesa de cirurgia,
A voz do Dr. Rafael me puxou dos pensamentos horríveis. O pagamento do seguro são milhões de reais. Podemos deixar este país e começar uma vida nova na Europa. Dona Beatriz riu e se pendurou no braço do marido. Já reservei as passagens para Lisboa. Primeira classe. Os três, minha patroa, o marido dela e o médico da família. Os três tinham planejado meu assassinato em detalhes minuciosos, no lugar que deveria ser o mais seguro do mundo, um hospital. Meu sangue não estava mais congelado. Começou a ferver. O medo que me paralisava estava lentamente se transformando em outra coisa, algo frio, duro e afiado. Fúria. Observei os três caminharem calmamente pelo corredor, afastando-se do centro cirúrgico. Provavelmente viraram a esquina para o elevador até a sala de recuperação. O som dos passos deles desapareceu. O corredor ficou silencioso novamente. Me encostei na porta, meu corpo tremendo violentamente. Mas não era mais de medo. Estava tremendo de pura raiva. Estava presa, sozinha num vestiário escuro e abafado, enquanto meus assassinos estavam no mesmo andar esperando que eu caísse na armadilha deles. Tinha que sair dali. Mas como? De repente, ouvi um som na minha porta. Não no corredor, na minha porta. Um clique suave. Alguém estava inserindo uma chave do lado de fora. Congelei. Meu coração parou. Eles sabiam que eu estava aqui? Dona Beatriz, o Dr. Rafael, o Dr. Cavalcante perceberam que alguém estava ouvindo? Tinham voltado para mim? A maçaneta girou lentamente. A porta se abriu com um rangido fraco. Um feixe de luz do corredor perfurou a escuridão, me cegando. Uma figura pequena em scrubs azuis entrou rapidamente. Dona Conceição, ela sussurrou. Uma onda de alívio tão imensa me lavou que minhas pernas quase falharam. Era a enfermeira Juliana. Juliana fechou rapidamente a porta e a trancou de novo por dentro. Encostou-se nela, ofegante. Sob a luz fraca que filtrava por baixo da porta, seu rosto estava pálido como um fantasma. A senhora viu eles? Perguntou Juliana, sua voz tremendo. Não consegui falar. Só pude acenar com a cabeça. Lágrimas de raiva e traição finalmente rolaram pelas minhas bochechas. Ouviu a conversa deles, insistiu Juliana. Acenei novamente. Tudo, sussurrei com a voz rouca. O seguro, a cirurgia falsa, o plano que tem para mim amanhã. Juliana fechou os olhos por um momento, como se sentisse a dor comigo. Meu Deus do céu! Eu suspeitava, mas ouvir isso. Por quê? Por que você está me ajudando? Perguntei, olhando para a jovem enfermeira negra. Você está arriscando tudo. Juliana sentou no chão ao meu lado e respirou fundo. Venho suspeitando do Dr. Cavalcante há muito tempo. Desde que eu era enfermeira novata na administração cirúrgica. Escutei, me agarrando no braço de Juliana como se fosse a única âncora no meu mundo recém-despedaçado. Ele não é um médico, Juliana disse baixinho, encarando os armários opostos. Ele é um açougueiro. A especialidade dele são acidentes. Na mesa de cirurgia, ele procura pacientes ricos com grandes apólices de seguro ou pacientes idosos sem família. Agenda uma cirurgia simples. Então, durante a operação, há complicações, uma reação fatal à anestesia, sangramento inesperado, algo que nunca pode ser provado como negligência médica. O paciente morre, Juliana continuou, sua voz endurecendo. O pagamento é feito e, de alguma forma, o Dr. Cavalcante sempre recebe uma doação generosa para suas pesquisas algumas semanas depois. Ele é um ser humano desprezível. Mas como você soube sobre a Dona Beatriz? Sobre mim? Perguntei. Eu estava de plantão no andar cirúrgico esta noite, explicou Juliana. Vi a cirurgia de emergência agendada em nome da doutora Beatriz Almeida. O código era trauma abdominal contuso. Mas tinha algo estranho. Não havia dados de backup do pronto-socorro. Normalmente os dados de um paciente de emergência entram automaticamente. Este estava em branco. Era como se esta paciente tivesse aparecido do nada na frente do centro cirúrgico. Um arrepio desceu pela minha espinha. Por curiosidade, continuou Juliana, usei meu acesso para verificar os registros do sistema.
Vi que o Dr. Cavalcanti mesmo tinha inserido os dados manualmente do computador dele. Muito incomum para um cirurgião tão prestigiado. Então fiz algo imprudente. Eu conhecia o código de acesso do escritório dele. 1 hora atrás, enquanto ele estava se preparando para a cirurgia, entrei escondida. Eu tinha que saber o que ele estava escondendo. Os olhos de Juliana brilharam. Numa gaveta trancada da mesa dele, encontrei o arquivo real. Sob o nome de Beatriz Almeida, não eram dados de acidente. Era um relatório de um check-up médico completo de 2 dias atrás. O resultado: saúde perfeita, condição física absoluta. Claro, pensei amargamente. E na mesma gaveta, a voz de Juliana ficou ainda mais baixa. Estava o seu arquivo, Dona Conceição. Uma cópia da nova apólice de seguro de vida. O valor era astronômico. E na parte inferior, na seção de assessor médico, estava o nome do Dr. Cavalcanti. Tudo se encaixou. O acidente falso, a cirurgia falsa e o plano para uma segunda operação, imortal, para a senhora. Sabia que não tinha muito tempo, disse a enfermeira Juliana. Sabia que iam ligar para a senhora. Não sabia qual era o plano deles, mas sabia que a senhora não podia encontrá-los antes de saber a verdade. Corri para o corredor esperando interceptar a senhora e, graças a Deus, consegui. Apertei a mão da enfermeira. Você salvou minha vida, Juliana. Ainda não, disse Juliana seriamente. Estamos apenas começando. Eles sabem que a senhora está vindo. Estão esperando por você. O que eu tenho que fazer? Perguntei, sentindo o pânico me agarrar novamente. Não posso fingir. Não consigo olhar para a cara da Dona Beatriz e do Dr. Rafael e fingir que estou triste. Você tem que fingir, disse Juliana firmemente. Tem que representar seu papel assim como eles representam o deles. Agora mesmo, eles devem ter levado a doutora Beatriz para a sala de recuperação no final deste corredor. Vão ligar para você a qualquer momento. Você tem que fingir que está arrasada, triste, aliviada que ela sobreviveu. Chore. As instruções de Juliana eram rápidas e precisas. Quando entregarem os papéis para a operação de amanhã, você tem que recusar. Se eu recusar, vão suspeitar. Não recuse diretamente. Diga que está em choque, que precisa de tempo para pensar, que tem que ligar para a sua família primeiro. Qualquer desculpa. O importante é que não assine nada esta noite. Precisamos de tempo. Tempo para quê? Perguntei. Para conseguir provas físicas, disse Juliana. Não podemos fugir. Eles vão te perseguir. Não podemos ir à polícia só com nossa história. Vão dizer que você é uma empregada histérica. Precisamos de provas irrefutáveis. Que provas? Primeiro, o relatório de saúde real da doutora Beatriz que vi no escritório do Dr. Cavalcanti. Segundo, o arquivo da cirurgia falsa no sistema. E terceiro, as gravações das câmeras de segurança. Meus olhos se arregalaram. Câmeras de segurança? Sim, tenho certeza de que a doutora Beatriz não chegou a este hospital numa ambulância, disse Juliana. Ela veio por conta própria. Provavelmente estacionou no estacionamento subterrâneo da equipe, que é mais isolado. Se conseguirmos as imagens das câmeras de segurança de hoje à noite dela caminhando calmamente para dentro do hospital, destruímos todo o álibi de acidente dela. O escritório do Dr. Cavalcanti fica no subsolo, disse Juliana, ao lado da sala de arquivos e da sala do servidor de câmeras. É o covil dele. Juliana puxou um cartão branco do bolso. Este é um cartão de acesso Master Reserva. Peguei na recepção mais cedo. Mas há um problema. O corredor do subsolo é monitorado por câmeras, e o Dr. Cavalcanti frequentemente as monitora do computador dele. Olhei para o cartão na mão de Juliana. Parecia pesar 1 tonelada. Eu vou criar uma distração, disse Juliana. Vou acionar o alarme de incêndio no andar superior. Isso vai manter todos os seguranças ocupados. Isso vai me dar tempo? Perguntei, meu coração acelerado. Você tem que se esgueirar até o subsolo, disse Juliana, olhando diretamente nos meus olhos. Entrar no escritório do Dr. Cavalcanti e encontrar o arquivo real da doutora Beatriz. Depois vá para a sala do servidor.
Pegue as gravações das últimas horas. Se tiver um cabo de dados, pode transferi-las para seu celular. Apertei os bolsos do meu uniforme. Tinha meu celular, mas nenhum cabo. Use isto, disse Juliana, desconectando um pequeno pendrive do chaveiro do uniforme dela. Conecte no servidor e copie os dados rápido. Juliana, eu não sei como fazer isso. Você consegue, interrompeu Juliana. Você tem que conseguir. É nossa única chance. Depois, me encontre na saída de emergência do subsolo. Vamos sair daqui juntas. A enfermeira Juliana tinha acabado de me designar uma missão impossível. Descer até a boca do lobo e roubar provas enquanto meus assassinos circulavam livremente lá em cima. Naquele momento, o telefone na minha mão vibrou. O nome na tela fez meu sangue ferver novamente. Dr. Henrique Cavalcante. Eles começaram, sussurrou a enfermeira Juliana, olhos arregalados. Atenda. Represente seu papel, fraca, histérica, submissa. Respirei fundo. O ar viciado do vestiário parecia comprimir meus pulmões. Na minha mão, o telefone vibrava como uma cobra furiosa. O nome do Dr. Henrique Cavalcante brilhava na tela. Este era meu palco. Era a hora de atuar. Atende, sussurrou a enfermeira Juliana. Lembra, fraca, histérica, submissa. Deslizei o ícone verde e levei o telefone ao ouvido. Invoquei toda a dor e traição que tinha acabado de sentir e a canalizei numa voz cheia de medo, forçando um soluço convincente. Sim, doutor. Dona Conceição, graças a Deus. A voz do Dr. Cavalcante do outro lado era tão calorosa, tão afetuosa, tão cheia de compaixão que me deu vontade de vomitar. Onde a senhora está? Estávamos esperando. Preciso falar com a senhora. Eu acabei de chegar. Dona Beatriz, minha patroa. Como ela está, doutor? Solucei, representando meu papel perfeitamente. Houve uma pausa dramática. Ela é uma mulher forte, Dona Conceição. A operação foi muito difícil. Quase a perdemos. O sangramento era muito grave. Fechei os olhos, visualizando Dona Beatriz saindo do centro cirúrgico tão saudável. Minha equipe e eu conseguimos estancar o sangramento. Ela ainda está muito fraca, mas passou do pior. Está na sala de recuperação perto da área cirúrgica, no quarto andar. Ai, graças a Deus! Graças a Deus! Chorei de novo, desta vez fingindo alívio. A senhora pode vê-la agora, mas há outro assunto que precisamos discutir imediatamente sobre os próximos passos. O tom do Dr. Cavalcante ficou sério. Me encontre na sala de recuperação 2. Sim, doutor. Estou indo agora. Desliguei. Olhei para a enfermeira Juliana com o rosto endurecido. É hora, disse. Lembra, disse Juliana, me agarrando pelos ombros. Eles vão te apresentar os papéis. Não assine. Invente qualquer desculpa. Diga que está em choque, que tem que ligar para a família. Depois saia de lá. Eu cuido da distração. Desça até o subsolo pelo elevador de serviço no fim do corredor, perto das escadas de emergência. Vou te esperar na saída do subsolo. Traga as provas. Acenei com a cabeça. Silenciosamente abri a porta do vestiário. O corredor estava calmo. Respirei fundo mais uma vez e saí. Não andava mais como a Conceição aterrorizada. Andava como uma Conceição na caça. Mas por fora, uma empregada arrasada. Caminhei pelo corredor com um andar deliberadamente instável. Vi a porta marcada Sala de Recuperação 2. Empurrei gentilmente. A sala estava mais escura, iluminada apenas pelo brilho dos monitores ao lado da cama. E lá estavam eles. Dr. Cavalcante de pé ao lado da cama com uma prancheta. E na cama estava a Dona Beatriz. Quase soltei uma risada amarga. A performance dela era impecável. O rosto de Dona Beatriz estava maquiado para parecer pálido. Um soro, que eu tinha certeza continha apenas solução salina, estava conectado no dorso da mão dela. Um monitor cardíaco ao lado dela emitia um bip-bip-bip constante e convincente. Os olhos de Dona Beatriz estavam fechados.
Seu peito subia e descia com respiração controlada para parecer fraca. Dona Beatriz. Ai, minha patroa. Corri para a beira da cama e comecei a soluçar histericamente. Peguei a mão dela. Estava quente e forte. Não era a mão de uma mulher que tinha acabado de roçar a morte. Tive que usar toda a minha força de vontade para não esmagar os dedos da minha patroa. Doutor, ela está tão pálida, disse, me virando para o doutor Cavalcante com olhos cheios de lágrimas falsas. Doutor Cavalcante me deu um tapinha no ombro. Ela perdeu muito sangue, Dona Conceição. Mas vai se recuperar. Como disse, ela é forte. Graças a Deus. Mas, disse doutor Cavalcante, a palavra que eu estava esperando. Levantei meu rosto com uma expressão de medo. Que problema, doutor? Enquanto estávamos operando para estancar o sangramento, doutor Cavalcante explicou pacientemente, como se falasse com uma criança. Encontramos algo inesperado. Um coágulo de sangue bastante grande perto do fígado. Não está relacionado ao acidente, mas é extremamente perigoso. Pode estourar a qualquer momento. Olhei para ele com os lábios tremendo. Quer dizer que temos que removê-lo imediatamente? Imediatamente, disse doutor Cavalcante firmemente. Já agendei uma segunda cirurgia de emergência para amanhã às 9 da manhã. Um procedimento de limpeza. Outra operação, sussurrei. É pela segurança dela. Doutor Cavalcante virou uma página na prancheta. Mas o procedimento é muito arriscado. É uma área delicada. Há um risco alto de complicações com anestesia e sangramento interno. Preciso do seu consentimento. Doutor Cavalcante estendeu a prancheta para mim. Nela havia uma folha intitulada Consentimento para Cirurgia de Alto Risco. Abaixo, uma linha em branco esperando minha assinatura. A assinatura da minha própria sentença de morte. De repente, os olhos de Dona Beatriz tremularam, abrindo ligeiramente. Assina, Conceição, ela sussurrou fracamente, como uma atriz de terceira categoria. Eu confio no doutor Cavalcante. Os dois me cercaram. 2 lobos esperando uma ovelha. Olhei para a caneta que o doutor Cavalcante estava oferecendo. Olhei para o rosto doente e falso de Dona Beatriz. Olhei para o sorriso cínico do doutor Rafael, que tinha acabado de entrar na sala. Comecei a tremer violentamente, desta vez metade de verdade. Eu não posso. Dona Conceição, é urgente, insistiu doutor Cavalcante, seu sorriso começando a desaparecer. Eu não posso, gritei, empurrando a prancheta para longe. Estou me sentindo tonta. Tenho náusea. Outra operação de alto risco. Eu tenho que ligar para minha família, para meu marido. Não posso tomar essa decisão sozinha. Me engasguei num soluço. Preciso de ar. Preciso ir ao banheiro. Antes que doutor Cavalcante ou doutor Rafael pudessem reagir, corri para fora da sala. Ouvi o doutor Cavalcante gritar meu nome. Dona Conceição, espere. Mas não parei. Corri pelo corredor, dobrei uma esquina e passei pelo posto de enfermagem. Não fui ao banheiro mais próximo. Corri em direção ao fim do corredor, para onde a enfermeira Juliana tinha indicado antes. Justo quando cheguei na última esquina, um alarme de incêndio ensurdecedor ecoou por todo o prédio. O som vinha de um andar superior. Enfermeiras começaram a sair dos quartos, confusas. Um segurança correu em direção aos elevadores principais, falando no rádio. Era a distração de Juliana. No meio do caos, ninguém notou Conceição. Vi uma porta de metal que dizia, elevador de serviço, somente funcionários. Passei o cartão que Juliana tinha me dado. A porta abriu. Entrei na cabine estreita de metal que cheirava a óleo. Apertei o botão S de subsolo. As portas do elevador se fecharam, abafando o som caótico do alarme. Sozinha no elevador descendo, me encostei na parede com o coração batendo a 1000 por hora. Tinha ganhado a primeira rodada, mas agora estava descendo para a boca do lobo. O elevador de serviço parou com um suave din. As portas se abriram. A vista diante de mim contrastava fortemente com o andar cirúrgico limpo e bem iluminado. O subsolo do hospital era escuro, frio e cheirava a umidade. Grandes canos corriam ao longo do teto baixo,
alguns pingando água no piso de concreto rachado. O som do alarme de incêndio lá de cima era um eco distante e abafado. Saí com o cartão de Juliana apertado firmemente na minha mão. Estava sozinha num silêncio assustador. Segui as placas mal visíveis nas paredes, arquivos, manutenção, sala do servidor. No fim do corredor, numa área um pouco mais bem iluminada, vi duas portas lado a lado. Uma dizia, Dr. Henrique Cavalcante, chefe de cirurgia. A outra era uma porta pesada de metal que dizia, Sala do servidor, acesso restrito. Este era o covil dele. Decidi ir primeiro ao escritório do Dr. Cavalcante pelo relatório médico de Dona Beatriz. Passei o cartão. A porta de madeira pesada abriu sem fazer barulho. Deslizei para dentro. O escritório era surpreendentemente luxuoso. Tapetes grossos, uma enorme mesa de mogno e estantes imponentes. Cheirava a café caro e couro. O dinheiro de uma prática médica devia render bem. Corri para a mesa. As gavetas estavam trancadas. Droga, eu não tinha tempo para arrombá-las. Meu olhar foi para as estantes. Entre os grossos tomos médicos havia fileiras de pastas. Li as etiquetas, pesquisa, agenda, pacientes. Puxei a de pacientes, não estava lá. Puxei outra, projetos especiais. Dentro, encontrei uma pasta fina sem etiqueta. Abri. Meu coração deu um pulo. Ali estava o relatório do check-up médico de Dona Beatriz, datado de 2 dias atrás. Na parte inferior, um grande carimbo vermelho dizia, condição física ótima. Ao lado estava outra pasta mais grossa. Abri. Eram relatórios financeiros, um aviso final de um banco, um pedido de falência por uma dívida multimilionária em nome do escritório de advocacia Almeida e Almeida. Aqui estava a prova física e o motivo. Peguei meu celular. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o aplicativo da câmera. Fotografei cada página, uma por uma, a página do check-up, o carimbo de condição ótima e as dívidas do banco. Pronto. Coloquei os arquivos de volta no lugar. Agora as câmeras. Saí do escritório, fechando a porta silenciosamente. Fui até a porta de metal da sala do servidor. Passei o cartão. A porta se abriu. Uma rajada de ar frio e um zumbido alto me saudaram. A sala estava cheia de racks de servidores com luzes verdes e amarelas piscando. Localizei uma pilha de monitores e gravadores de vídeo num canto. Li as etiquetas, saguão, corredor 4º andar, pronto-socorro e, finalmente, estacionamento subterrâneo funcionários. Bingo! Tirei o pendrive que Juliana me deu e o inseri numa porta USB do gravador. Uma barra de progresso apareceu na pequena tela do monitor, copiando. O coração de Conceição batia no ritmo da porcentagem subindo lentamente. 10%, 20%. Vi a gravação em tempo real do estacionamento. Estava deserto. 30%, 40%. De repente, ouvi um barulho. Não dentro da sala do servidor, mas fora, no corredor do subsolo. Passos. 2 pessoas andando rápido. Meu coração parou. O alarme de incêndio devia ter sido desligado. Estavam me procurando. 70%, 80%. Os passos ficaram mais próximos. Pararam bem do lado de fora. Ela não pode ter ido longe, ouvi a voz nítida do Dr. Cavalcante. Você confere meu escritório. Eu confiro a sala do servidor. Entrei em pânico. Olhei para a tela. 95%. 98%. A maçaneta da porta da sala do servidor começou a girar. 99%. Cópia completa. Arranquei o pendrive. No momento em que a porta da sala do servidor se abriu, me virei, meu corpo batendo contra um rack de servidores atrás de mim. Na porta estava o Dr. Cavalcante, olhos queimando de raiva. Atrás dele, o Dr. Rafael sorria triunfantemente. Procurando por mim, Conceição, zombou o Dr. Rafael com uma voz doce, mas mortal. Foi um bom jogo, Dona Conceição, disse Dr. Cavalcante, entrando na sala. Olhou para o gravador de vídeo e depois para o pendrive na minha mão.
escondendo-se no vestiário, fingindo um ataque de histeria, correndo para o subsolo. Achou mesmo que éramos tão estúpidos? E a enfermeira Juliana? Sussurrei. Aquela intrometidinha. Doutor Cavalcanti riu. Já cuidamos dela. Ela não vai incomodar mais ninguém. Meu estômago se retorceu de terror. O que tinham feito com Juliana? Achou que era esperta, né? Disse o doutor Rafael, avançando e arrancando o celular da minha mão. Olhou para a galeria de fotos. Ah, nossas provas! Que adorável! Ele deletou as fotos uma por uma na minha frente. O check-up de Dona Beatriz. As dívidas. Tudo deletado. Mas eu tenho isto, gritei, segurando o pendrive. A filmagem da Dona Beatriz entrando. Vocês não podem deletar isto. Doutor Cavalcanti sorriu. Foi o sorriso mais frio que já vi. Mesmo? Olhe bem para o que você copiou. Fiquei confusa. Aquela gravação pela qual você trabalhou tanto para copiar, explicou o Dr. Cavalcanti, como se instruísse uma aluna, é um loop da filmagem de ontem à noite preparado especialmente para quem viesse bisbilhotar. Olhei para o pendrive na minha mão. Agora parecia inútil. E os arquivos no meu escritório, continuou o Dr. Cavalcanti, aquele relatório médico era uma cópia falsa que plantamos lá de propósito como isca. Os originais já estão destruídos. Era uma armadilha. Minha fuga inteira para o subsolo tinha sido uma armadilha. Tinham me deixado escapar da sala de recuperação de propósito. Me conduziram até aqui. Bem-vinda à armadilha, Dona Conceição, disse Dr. Cavalcanti. Agora você tem duas opções. Ou assina o consentimento do jeito fácil. O Dr. Rafael avançou, puxando algo de trás das costas, uma seringa grande cheia de um líquido transparente. Ou fazemos você assinar, disse o Dr. Rafael. E depois disso, podemos prosseguir com seu segundo procedimento aqui mesmo, agora. A sala fria de servidores de repente pareceu quente e sufocante. As paredes de racks de servidores zumbindo pareciam se fechar sobre mim, me prendendo com meus dois predadores. As palavras do Dr. Cavalcanti tinham me atingido como uma marreta. O pendrive era falso. As fotos no celular tinham sido deletadas. A enfermeira Juliana tinha sido neutralizada. Estava sozinha. Cada passo que pensei ser um movimento inteligente era na verdade um caminho que eles tinham preparado para mim. Tinha dançado conforme a música deles. E agora tinha chegado ao fim da canção, direto nas garras do lobo. O Dr. Rafael sorriu. Foi um sorriso de pura satisfação. Girou a seringa grande na mão. O líquido transparente dentro reluzia sob as luzes fluorescentes. Vamos, Conceição, sibilou o Dr. Rafael. Escolhe. Assina do jeito fácil ou toma uma sonequinha primeiro. Dr. Cavalcanti apresentou a prancheta de novo. A linha para assinatura parecia zombar de mim. O tempo de brincadeira acabou. Dona Conceição, temos um cronograma para cumprir. Minha mente corria. O medo estava lá, um medo frio e paralisante. Mas por baixo dele, a fúria que tinha sentido antes no vestiário começou a queimar de novo. Não era mais uma brasa, mas um inferno consumindo medo. Eles achavam que tinham ganhado. Achavam que eu era empregada submissa e estúpida. Estavam completamente enganados. Se as novas provas são falsas, vou ter que usar as provas antigas. Levantei minhas mãos, fingindo tremor. Olhei para o Dr. Cavalcanti com olhos suplicantes. Tá bom. Eu perdi. Vocês ganharam. Dr. Cavalcanti sorriu levemente. Uma escolha sábia. Eu assino, disse com voz rouca. Mas por favor, me deixa fazer uma ligação rápida para minha família. Só quero ouvir a voz deles uma última vez. O Dr. Rafael zombou. Ah, que dramática. Dr. Cavalcanti pareceu considerar por um momento. 100 ligações. Assine agora. Estou ficando impaciente. Pelo menos me devolve meu celular então, disse, apontando para o celular na mão do Dr. Rafael. Os contatos da minha família estão lá. Só quero ver uma foto da minha mãe. O Dr. Rafael revirou os olhos, mas olhou para o Dr. Cavalcanti,
que assentiu levemente. Dá para ela. Ela não pode ligar de ninguém deste subsolo mesmo. Bloqueamos todos os sinais. Claro que bloquearam. Tinham planejado tudo. O Dr. Rafael jogou o celular aos meus pés. Aqui. Aproveita. Agachei lentamente, cada movimento calculado para parecer derrotado e quebrado. Peguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas desta vez eu as controlava. Meu coração batia forte, não de medo, mas de adrenalina. Segurei o celular, olhando para a tela escura. Obrigada, sussurrei. Me endireitei, num instante, toda minha postura mudou. Minhas costas, antes curvadas, agora estavam retas. Meus olhos suplicantes agora eram um olhar duro e frio. Meu rosto, antes pálido, agora estava tenso. Dr. Cavalcante e o Dr. Rafael sentiram a mudança. Seus sorrisos vacilaram levemente. Vocês estão certos, disse com uma voz plana e fria. Foi um bom jogo, uma boa isca. Mas vocês erraram uma coisa. E o que é isso? Zombou o Dr. Rafael. Vocês acharam que eu descobri a podridão desta noite, disse. Mas eu venho sentindo o cheiro deste lixo há meses. Destraquei meu celular. O Dr. Rafael tinha deletado as fotos da galeria, mas ele não sabia encontrar uma pasta de áudio oculta. Antes de eu assinar, disse, gostaria que vocês ouvissem isso. Considerem como uma canção de ninar. Apertei o botão de play. Por um segundo, nada aconteceu. Então uma voz encheu a sala do servidor. A voz de Dona Beatriz, clara e nítida. Não me importo com sua gratidão. Só garanta que as taxas de consultoria estejam na conta suíça até o fim do mês. 2 milhões. Limpe o dinheiro. Não quero saber como. Só garanta. A gravação era de 3 meses atrás. Uma ligação entre Dona Beatriz e um parceiro. Ela estava organizando propinas e lavagem de dinheiro para o escritório de advocacia. Eu tinha gravado secretamente enquanto ela discutia no escritório em casa, achando que poderia usar isso como arma num futuro pedido de demissão ou processo trabalhista. Nunca imaginei que usaria para salvar minha vida. Dr. Cavalcante e o Dr. Rafael congelaram. Seus rostos ficaram pálidos. Isso, gaguejou Dr. Cavalcante, isso não tem nada a ver com isto. Ah, tem sim, doutor, disse, dando um passo à frente. Isso prova o caráter da minha patroa. Prova que ela é uma criminosa. E esta gravação, combinada com meu testemunho, vai fazer a polícia investigar todos os negócios dela, incluindo os negócios de seguro com o senhor. Você não vai sair viva desta sala, sibilou o Dr. Rafael, levantando a seriga. Provavelmente não, disse com um olhar desafiador. Mas este telefone, segurei o celular bem alto, está gravando nossa conversa inteira nesta sala desde o momento em que vocês entraram. Era um blefe. O sinal estava realmente cortado. Não podia estar transmitindo nada. Mas eles não sabiam disso. E esta gravação, continuei, levantando minha voz, está conectada à nuvem. Se meu coração parar, ou se eu não entrar uma senha nos próximos 5 minutos, esta gravação, a gravação da confissão de vocês, das ameaças, junto com a gravação da lavagem de dinheiro da Dona Beatriz, será enviada automaticamente para minha família, para o jornal Estado de S. Paulo e para a Polícia Federal. Os olhos do Dr. Cavalcante se arregalaram de terror. O blefe tinha funcionado. Ele acreditou. Para ela, gritou Dr. Cavalcante, tomado pelo pânico. Rafael, injeta ela agora. O Dr. Rafael saiu do torpor, gritou e avançou para mim com a seriga apontada como uma adaga. Recuei, batendo nos racks frios de servidores. Não havia para onde correr. Levantei minhas mãos para proteger meu rosto, me preparando para a picada da agulha. Parem! Uma voz nova ecoou no espaço subterrâneo. Uma voz cheia de fúria e autoridade. A porta da sala do servidor que Dr. Cavalcante tinha fechado estourou aberta. Na porta estava a Dona Beatriz. Ela ainda usava os scrubs falsos. Seu rosto estava vermelho de raiva. Seus olhos queimavam. Não parecia uma paciente fraca. Parecia uma rainha que tinha acabado de descobrir que seus subordinados a traíram. O que diabos vocês estão fazendo aqui?
rugiu Dona Beatriz, sua voz ecoando. O plano era a sala de recuperação, não o subsolo. Ela parou de repente, absorvendo a cena diante dela. Um doutor Cavalcante em pânico, um doutor Rafael congelado com uma seringa na mão, e eu de pé à frente de um servidor segurando meu celular como uma arma. Eu sabia de tudo, Dona Beatriz, respondi, minha voz igualmente fria. A cirurgia falsa, o seguro, o plano de vocês para me matar amanhã na mesa de cirurgia. Dona Beatriz se virou bruscamente para o doutor Cavalcante. Você disse que ela não ia saber. Você disse que cuidou da enfermeira Juliana. Ela armou para nós, gaguejou o doutor Cavalcante, apontando para mim. Ela fingiu o ataque de histeria e ela tem uma gravação antiga sua sobre seus negócios. O rosto de Dona Beatriz endureceu. Que gravação? Toca de novo, Conceição, ordenei a mim mesma mentalmente. Tinha que virá-los uns contra os outros. Apertei o botão de play novamente. A voz de Dona Beatriz ordenando a lavagem de 2 milhões de reais encheu a sala de novo. Dona Beatriz fechou os olhos. Ela sabia exatamente quando aquilo tinha acontecido, mas não tinha ideia de que eu tinha gravado. Você, sibilou Dona Beatriz, me olhando. Então esse era seu plano. Me prender com isso. Isso é só o começo, disse. Tinha que continuar pressionando. Isso só prova seu caráter. Mas isto, segurei o celular de novo, é prova dos crimes de vocês esta noite. O que você quer dizer? Perguntou Dona Beatriz. Este telefone, repeti meu blefe, gravou cada palavra nesta sala. A confissão do doutor Cavalcante sobre cuidar da Juliana. As ameaças do doutor Rafael de me injetar. E agora você está aqui confirmando o plano. O doutor Rafael e o doutor Cavalcante deram um passo para trás, mas Dona Beatriz riu. Uma risada seca e terrível. Você me acha idiota, Conceição? Este é um subsolo. Sem sinal, sem nuvem, sem família. Nada foi enviado. Dona Beatriz avançou. Me dá esse telefone. Meu coração afundou. Sabia que meu blefe tinha falhado. Dona Beatriz me conhecia bem demais. Me dá o telefone, ordenou Dona Beatriz, estendendo a mão. Não, sussurrei. Me dá. Dona Beatriz avançou. Era mais rápida do que eu esperava. A mão dela se fechou sobre meu pulso, torcendo brutalmente. Gritei de dor. O telefone escorregou da minha mão, deslizando pelo piso de concreto. A tela rachou. Dona Beatriz sorriu, levantando o pé para esmagá-lo. Fim de jogo, Conceição. Tarde demais. Uma voz nova, alta e confiante, veio da porta. Todos se viraram. Na porta estava a enfermeira Juliana. Estava ilesa. Não tinha sido neutralizada. Ficou de pé, rosto cheio de indignação justa. E não estava sozinha. Atrás dela estavam 2 seguranças robustos do hospital com rostos severos. Os olhos de Dona Beatriz se arregalaram. O doutor Cavalcante cambaleou para trás. Não, impossível. Acharam mesmo que eu era tão estúpida, doutor, disse Juliana, entrando na sala. Achou que mandaria a Dona Conceição sozinha para o covil de vocês? O quê? Do que você está falando? Gaguejou o doutor Cavalcante. O alarme de incêndio antes, explicou Juliana, não era uma distração para os seguranças. Era uma distração para vocês. Enquanto vocês estavam ocupados perseguindo a Conceição, estes senhores e eu, ela apontou para os guardas, fomos para a sala de controle central. Desativamos o loop falso neste servidor. Assumimos o controle. Juliana apontou para uma câmera de segurança no canto do teto da sala do servidor. Sua pequena luz vermelha estava piscando. Estava gravando cada palavra que vocês disseram nesta sala, disse Juliana. Cada ameaça, cada confissão foi gravada em tempo real pelo chefe de segurança do hospital. Dona Beatriz, o doutor Cavalcante e o doutor Rafael olharam para aquela câmera com horror. Estavam presos. Completamente presos. E aquele pendrive, acrescentei, apontando para o drive ainda na mesa do gravador. Aquela foi a isca real, isca para manter vocês ocupados. Enquanto vocês estavam me perseguindo, a Juliana copiou a filmagem real da chegada de vocês.
A dona Beatriz caminhando calmamente pelo saguão dos funcionários, rindo com o doutor Rafael. Temos tudo protegido. Silêncio. O zumbido dos servidores era o único som. O rosto de dona Beatriz estava lívido. O plano perfeito dela tinha desmoronado. Doutor Cavalcante foi o primeiro a rachar. Sabia que a carreira dele, a vida dele estava acabada. Seus olhos correram freneticamente ao redor. Viu a seringa que o doutor Rafael tinha largado quando dona Beatriz entrou. Com um rugido desesperado, doutor Cavalcante avançou para ela. Vocês não vão me pegar. Ele não atacou Conceição. Ele atacou a única pessoa com as provas técnicas. A enfermeira Juliana. Juliana, cuidado, gritei. Mas Juliana não se moveu. Ela tinha previsto. Quando o doutor Cavalcante avançou para ela, Juliana não recuou. Ela avançou, puxando sua própria seringa do bolso do uniforme. Muito menor, mas igualmente letal. Toma isto, disse Juliana calmamente. Justo quando o doutor Cavalcante entrou no alcance dela, enfiou a seringa diretamente na coxa grossa do médico. É um sedativo potente, dose máxima. Você conhece os efeitos, né, doutor? Doutor Cavalcante parou. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Olhou para a seringa espetada na coxa. Tentou puxá-la, mas as mãos começaram a tremer. As pernas cederam. Desabou no chão como um saco de batatas. Seus olhos reviraram. Inconsciente. O doutor Rafael gritou histericamente, vendo o cúmplice cair. Perdeu a compostura completamente. Não atacou. Virou-se e tentou empurrar os seguranças para fugir. Mas o segundo guarda o agarrou facilmente pelo braço e o algemou. Só restava a dona Beatriz. Ela ficou ali, olhando atonita para o doutor Cavalcante desabado, o doutor Rafael algemado e soluçando, e eu, que a olhava com olhos destemidos. Uma fúria cega a tomou. Se ia cair, levaria Conceição junto. Isso tudo é culpa sua, ela rugiu. Esqueceu dos guardas. Esqueceu da câmera. Seus olhos só viam Conceição. Dona Beatriz se jogou para frente, mãos prontas para estrangular sua empregada. A sala explodiu em caos. O grito furioso de Dona Beatriz, isso tudo é culpa sua, ecoou no meio do zumbido dos servidores. Seus olhos estavam injetados, pupilas dilatadas pela adrenalina e puro ódio. Ela não via mais os seguranças, não se importava mais com a câmera gravando. Seu único alvo era eu. Ela avançou. O primeiro segurança, que não estava segurando o doutor Rafael, reagiu rápido. Senhora, não se mexa, ele gritou, avançando para bloquear Dona Beatriz. Mas Dona Beatriz, movida pelo desespero de uma mulher que perdeu tudo, tinha força inesperada. Bateu o ombro no peito do guarda, fazendo o homem cambalear. O segundo guarda não podia soltar o doutor Rafael, que ainda lutava. Numa fração de segundo, Dona Beatriz tinha ultrapassado a defesa. Ela me alcançou, estendendo as mãos. Não agarrou meu pescoço. Agarrou violentamente a gola do meu uniforme, puxando com força. Minha cabeça foi jogada para frente e soltei um gemido de dor. A outra mão dela arranhou meu ombro, as unhas rasgando o tecido do meu uniforme velho. Eu vou te matar, ela rosnou, o rosto a centímetros do meu. Mas eu não era mais a mesma mulher de 3 horas atrás. O medo paralisante tinha ido embora, substituído por um instinto primitivo de sobrevivência. Quando Dona Beatriz me puxou, não me deixei ser arrastada passivamente. Trouxe meu joelho para cima com toda a minha força, acertando a Dona Beatriz no estômago. Ela grunhiu de dor, mas não me soltou. Pelo contrário, ficou ainda mais enfurecida. Começou a me sacudir brutalmente. Solta ela, gritou Juliana, correndo para ajudar. Foi quando o primeiro segurança se recuperou. Viu Dona Beatriz me atacando. Não deu mais avisos. Avançou por trás, envolvendo os braços enormes dele ao redor do peito dela num abraço de urso poderoso. A senhora está presa. O corpo de Dona Beatriz foi levantado do chão, mas o aperto dela na minha roupa não cedeu. Fui arrastada com ela, quase sufocando. Larga! Larga! Gritei, rasgando minhas próprias roupas numa tentativa de me libertar do aperto de Dona Beatriz.
Dona Beatriz agora direcionou a fúria para o guarda que a segurava. Ela lutou, chutou e deu cotoveladas para trás. Sai de mim! Ela é minha! Se acalma! Não resista, ordenou o guarda, tentando trazer Dona Beatriz para o chão. Mas Dona Beatriz estava selvagem demais. Ela se torceu com toda sua força, tentando se libertar do abraço. Foi um movimento desesperado, violento e imprudente. A torção brutal conseguiu quebrar o aperto do guarda, mas também jogou a própria Dona Beatriz fora de equilíbrio. Ela tropeçou para trás. Seu pé esquerdo ficou preso na perna do Dr. Cavalcante, inconsciente deitado no chão. Eu, Juliana e os 2 seguranças assistimos tudo em câmera lenta horrível. Dona Beatriz caiu para trás. Não caiu no chão liso. Caiu diretamente em direção ao rack principal de servidores, uma estrutura de metal preto sólida cheia de hardware pesado. Suas costas bateram no rack primeiro, mas o momento da queda era forte demais. A cabeça dela bateu para trás. A nuca e a base do crânio dela impactaram contra a borda de aço afiada da estrutura do servidor. O som não foi alto. Não foi tanto um estrondo, mas um estalo seco e horrível. Um craque como um galho seco quebrando. Silêncio. Todo o som na sala cessou. O Dr. Rafael parou de gritar. Os guardas congelaram. O zumbido constante dos servidores de repente soou ensurdecedoramente alto. Dona Beatriz não deslizou para o chão. Ficou suspensa numa estranha posição sentada, com as costas contra o rack e a cabeça pendurada para um lado num ângulo antinatural. Seus olhos estavam abertos, olhando fixamente para frente. Olhando para mim. Mas o olhar era diferente. A fúria ardente tinha se apagado. O que restava era puro choque e confusão. Dona Beatriz, sussurrei, dando um passo à frente. O guarda que a segurava agora se aproximou cautelosamente. Doutora Beatriz. Ambulância, ambulância para o subsolo, ele gritou para o parceiro. Dona Beatriz abriu a boca. Nenhum som saiu, apenas um suspiro raso. Tentou levantar uma mão. Não se mexeu. Tentou mover as pernas. Permaneceram imóveis. Um terror puro e absoluto, um tipo diferente de terror que não era raiva, agora encheu seus olhos. Ela me olhou. Tentou falar de novo. Eu. A voz dela era um sussurro arrastado. Não consigo mexer. Minhas pernas, sussurrou de novo. Minhas mãos. Não sinto nada. Olhei para minha patroa, a mulher que tinha tentado me matar segundos antes. A mulher que tinha planejado minha morte numa mesa de cirurgia. A mulher que tinha fingido estar paralisada. Agora estava verdadeiramente paralisada. Meu Deus, sussurrou Juliana, cobrindo a boca. Não senti nada. Nem compaixão, nem satisfação. Apenas um vazio frio. Olhei nos olhos daquela mulher, agora cheios de lágrimas de terror genuíno. A ironia era cruel demais, rápida demais, perfeita demais. O karma tinha chegado, #a armadilha do hospital, parte 1. Aconteceu quando corri desesperada para o centro cirúrgico, tomada pelo pânico ao ouvir que a patroa estava em estado crítico. De repente, uma enfermeira me segurou pelo braço. Se esconda e confie em mim, ela sussurrou. Obedeci e me ocultei numa sala ao lado. 10 minutos depois, a porta se abriu, e o que vi gelou meu sangue. Acontece que naquela noite chovia, como se o céu quisesse derramar toda sua tristeza. O relógio de parede no quartinho dos fundos da mansão dos Almeida tinha acabado de bater meia-noite. Eu, Conceição, vestida com meu uniforme ainda, não tinha tido tempo nem de trocar, não conseguia ficar parada. Andava de um lado para o outro na pequena área de serviço, checando o celular velho que descansava sobre a máquina de lavar. Dona Beatriz, minha patroa, ainda não tinha voltado. Não era a primeira vez que ela chegava à tarde. Claro, aquele escritório de advocacia que ela e o marido tinham no Itaim Bibi sempre exigia horas extras. Mas esta noite era diferente. Uma inquietação estranha tinha se instalado no meu peito, fria e penetrante como o ar da madrugada paulistana. Naquela mesma tarde, eu tinha presenciado uma discussão entre ela e o Dr. Rafael, o marido. Não era nada muito sério, só uma questão de dinheiro.
Dona Beatriz tinha pedido para ele cortar um pouco nos gastos mais extravagantes. Ele vivia comprando relógios caros, jantares em restaurantes chiques. Mas ele reagiu com irritação, dizendo que ela não entendia a pressão do trabalho dele. Normalmente, numa noite dessas, Dona Beatriz me mandaria uma mensagem pelo WhatsApp. Conceição, ainda no escritório. Trânsito impossível. Não precisa me esperar acordada. Mas esta noite, o celular dela permanecia em silêncio. Eu tinha ligado 3 vezes. Na primeira, chamou, mas ela não atendeu. Na segunda e terceira, caiu direto na caixa postal. Bateria deve ter acabado. Tentei me convencer, mas o pressentimento ruim não ia embora. A chuva lá fora se intensificava. O som era como o bater incessante de um tambor de guerra. Me aproximei da janela pequena e afastei a cortina florida. A rua Oscar Freire lá embaixo estava molhada e reluzente, vazia. Me abracei, sentindo um arrepio. Pensei na mãe de Dona Beatriz, Dona Eulália, que sempre se preocupava demais quando a filha se atrasava. Sorte que ela morava em Higienópolis e não aqui na casa, senão o clima estaria muito mais tenso. Exatamente à 00:30, o toque agudo do telefone fixo da cozinha rompeu o silêncio. Naquela quietude da madrugada, o som foi tão alto que dei um pulo. Meu coração começou a disparar imediatamente. O telefone da casa quase nunca tocava, todo mundo usava celular. Com a mão tremendo, peguei o fone. Alô? Minha voz saiu engasgada. Estou falando com a senhora Conceição, empregada da doutora Beatriz Almeida, disse uma voz do outro lado, monótona, profissional e terrivelmente fria. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa com a Dona Beatriz? Perguntei, apertando o fone com força. Senhora, por favor, mantenha a calma. A doutora Beatriz sofreu um grave acidente de trânsito na Marginal Pinheiros. Uma ambulância acabou de trazê-la para o Hospital Sírio-Libanês. O estado dela é crítico. Estão levando ela agora mesmo para o centro cirúrgico para uma cirurgia de emergência. O mundo de Conceição pareceu parar. O fone ficou escorregadio na minha mão. Crítico. Cirurgia. Essas palavras escaparam num sussurro. Sim, senhora, continuou a voz. O diretor do nosso hospital, Dr. Henrique Cavalcante, vai liderar a operação. Seria melhor a senhora vir ao hospital imediatamente. A voz continuou, mas mal ouvi. Dr. Henrique Cavalcante. Eu conhecia esse nome. Dr. Cavalcante era o médico da família que o Dr. Rafael confiava cegamente. Isso trouxe um leve conforto, mas a palavra crítico continuava ecoando na minha cabeça. Sim, estou indo agora mesmo. Desliguei sem esperar resposta. Por alguns segundos, fiquei ali paralisada. Minhas pernas estavam fracas. Não, isso não podia ser verdade. Era um pesadelo. Minha patroa, Dona Beatriz, aquela mulher forte que sempre parecia invencível, agora em estado crítico. Meu cérebro ordenava ao corpo para se mexer, mas ele se recusava. Então uma descarga de adrenalina percorreu meu corpo. Peguei meu casaco velho pendurado na porta. Não me importei com minha aparência. Nem troquei o uniforme. Chaves do ônibus não, eu não tinha carro. Peguei o dinheiro da passagem e o celular. Era só isso que conseguia pensar. Corri para fora da casa e peguei um Uber. Gastei metade do meu salário semanal, mas não me importei. O motorista olhou assustado para minha cara molhada de lágrimas. Hospital Sírio-Libanês, por favor. É emergência. O trajeto dos jardins até lá normalmente levava 15 minutos, mas naquela noite, sob a chuva torrencial e cega pelo pânico, a estrada parecia uma eternidade. Olhei pela janela enquanto as lágrimas escorriam. Os limpadores trabalhavam freneticamente, mas não rápido o suficiente para limpar a torrente de água. Meus pensamentos pulavam de um lado para o outro. A imagem de Dona Beatriz rindo enquanto tomávamos café juntas na semana passada. Ela sempre insistia que eu sentasse com ela. A imagem de Dona Beatriz brava durante a discussão com o Dr. Rafael naquela tarde. A culpa me apunhalou. E se aquela tivesse sido a última conversa deles? Senhor, salve ela. Por favor, salve minha patroa, repeti sem parar numa oração. Meus lábios tremiam. Finalmente,
O prédio imponente e moderno do Hospital Sírio-Libanês apareceu diante dos meus olhos. Paguei correndo o Uber e corri para o lobby da emergência, sem fôlego, minhas roupas encharcadas de chuva e lágrimas. Minha patroa, Beatriz Almeida, acidente de trânsito, gritei para a recepcionista. A moça consultou o computador. Beatriz Almeida, sim. Levaram ela para o quarto andar, ala cirúrgica. Pega aquele elevador e vira à esquerda. Centro Cirúrgico 3. Obrigada. Não perdi um segundo. Apertei o botão do elevador com impaciência. A espera pareceu eterna. Desisti e corri pelas escadas de emergência. Subi os 4 andares sem parar, meu coração prestes a explodir. Cheguei ao quarto andar. O corredor estava silencioso, estéril, e cheirava aquele odor penetrante de desinfetante que sempre odiei em hospitais. O corredor era longo e sombrio, iluminado apenas por luzes fluorescentes brancas. Virando à esquerda, vi no fim do corredor, portas duplas de aço. Acima delas, uma luz vermelha brilhava forte ao lado de palavras que gelaram meu sangue. Centro Cirúrgico 3, em sessão. Dona Beatriz estava ali dentro, lutando entre a vida e a morte. Comecei a correr de novo, lágrimas brotando mais uma vez. Eu tinha que entrar, tinha que vê-la. Estendi a mão, tremendo violentamente, pronta para empurrar aquela porta fria de aço. Minha mão estava a centímetros da superfície fria do metal. Podia sentir o frio do ar-condicionado emanando do outro lado. Respirei fundo, me preparando para irromper. Estava disposta a enfrentar qualquer coisa só para estar ao lado de Dona Beatriz. No momento em que minhas pontas dos dedos roçaram o metal, uma mão firme agarrou meu braço pelo lado. Não faça isso. Soltei um pequeno grito e me virei, assustada. Uma enfermeira jovem estava me olhando com olhos assustados. A enfermeira usava scrubs azuis impecáveis. Sua máscara cirúrgica pendia em volta do pescoço. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos ardiam com uma urgência aterrorizante. Seu crachá dizia, Juliana, enfermeira. Você é a empregada da doutora Beatriz, certo? A enfermeira sussurrou rapidamente, sua voz baixa e desesperada. Acenei com a cabeça, tomada pelo pânico, tentando me libertar do aperto da enfermeira. Sim, minha patroa está lá dentro. Eu tenho que entrar. Me solta. Não. A enfermeira Juliana me apertou mais forte, me puxando para longe da porta do centro cirúrgico. Você não pode entrar. Eles não devem saber que você está aqui. É muito importante. Franzi a testa. Por um momento, a confusão superou o pânico. O que você quer dizer? Quem são eles? Minha patroa está em estado crítico. Eu. Me escuta, senhora. Os olhos de Juliana se fixaram nos meus, implorando. Eu sei que isso vai parecer loucura, mas essa não é uma operação de resgate. É uma armadilha. Aquela palavra me petrificou. Uma armadilha? O que isso significava? O doutor Cavalcante está lá dentro. Esse é exatamente o problema, sibilou Juliana. Não há tempo para explicações. Você tem que se esconder agora mesmo. Juliana me puxou. Apontou para uma porta de madeira escura do outro lado do corredor, meio escondida atrás de uma máquina de refrigerante. A porta não tinha placa. Parecia uma sala de depósito ou um armário de utilidades. Entre ali. É um vestiário de funcionários que quase não é usado à noite. Tranca a porta por dentro. Não importa o que você ouvir, não faça barulho. Não saia até eu ir te buscar. Aconteça o que acontecer, não saia. Minha mente estava girando. Nada disso fazia sentido. Uma enfermeira estava me dizendo para me esconder da cirurgia da minha patroa, chamando aquilo de armadilha. Mas o puro terror nos olhos de Juliana era real demais. Não era atuação. Algo estava muito errado naquele hospital, atrás daquela porta de centro cirúrgico. Por que eu deveria confiar em você? Sussurrei, minha voz tremendo entre medo e raiva. Porque eu sou a única que viu o prontuário médico real da sua patroa antes do Dr. Cavalcante mudá-lo, Juliana disse rapidamente. Ela não está em estado crítico por causa do acidente. Rápido, eles podem sair a qualquer momento. Aquela última frase funcionou.
Juliana praticamente me empurrou para o outro lado do corredor. Com a mente em caos, segui ela. Abriu a porta do vestiário. Estava escuro e cheirava a mofo, como café velho e suor. Juliana me empurrou para dentro. Tranca e confia em mim, ela sussurrou mais uma vez antes de fechar a porta silenciosamente do lado de fora. Ouvi o clique suave da porta se fechando. Estava sozinha na escuridão completa. Tateei procurando a fechadura na maçaneta e a tranquei. Meu coração batia tão forte que meu peito doía. Estava sem ar. Me encostei na porta, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Esconder. Armadilha. Prontuário falso. Doutor Cavalcante. Deslizei até o chão frio. A sala estava iluminada apenas por uma fresta de luz fraca que filtrava por baixo da porta. Conseguia distinguir as silhuetas de fileiras de armários de metal ao meu redor. Abracei meus joelhos, tentando parar os tremores violentos que sacudiam meu corpo. O que estava acontecendo? Aquela enfermeira Juliana estava louca? Ou ela tinha acabado de salvar minha vida? Meus pensamentos voltaram para Dona Beatriz. Se ela não estava em estado crítico, onde estava? O que estavam fazendo com ela ali dentro naquele centro cirúrgico? Rastejei silenciosamente em direção à porta e pressionei meu ouvido contra a madeira. Silêncio. O corredor lá fora estava deserto. Não ouvia nada além do estrondoso bater do meu próprio coração. Olhei pelo buraco da fechadura, mas só conseguia ver a parede do corredor oposto. Conferi as horas no celular. 1 da manhã. O tempo parecia rastejar. Cada segundo era como 1 hora. Estava sozinha no escuro, ouvindo um silêncio aterrorizante. Minha mente se encheu com os piores cenários possíveis. E se a enfermeira Juliana tivesse me trancado aqui e Dona Beatriz realmente precisasse de mim? Não, eu tinha que confiar no meu instinto. E meu instinto me dizia que os olhos de Juliana eram sinceros. Esperei. 1 minuto. 2 minutos. Forçava meus ouvidos, captando cada som leve. Passos distantes no fim do corredor. O zumbido de uma máquina de gelo. Mas nada vindo do centro cirúrgico 3. 5 minutos. Estava começando a me sentir sufocada. A sala estava abafada. Queria gritar. Queria correr e derrubar aquela porta do centro cirúrgico. 7 minutos. Rezei em minha mente. Não mais só por Dona Beatriz, mas também por mim. Me sentia como um rato numa armadilha. 10 minutos. Os 10 minutos mais longos da minha vida. De repente, ouvi um clique nítido do outro lado. Não na minha porta, mas no corredor. Prendi a respiração. Pressionei meu olho no buraco da fechadura, mas o ângulo não estava certo. Me movi, procurando uma fresta nas dobradiças da porta. Através do espaço estreito entre a porta e o batente, consegui ver que a luz vermelha acima do centro cirúrgico 3 tinha se apagado. A operação tinha terminado. Então ouvi um sibilo suave. As portas de aço do centro cirúrgico estavam se abrindo. As portas de aço do centro cirúrgico se abriram com um sibilo silencioso. Na quietude do corredor estéril, o som foi como uma geleira se rachando. Prendi a respiração, meu corpo inteiro tenso atrás da porta escura do vestiário. Mantive meus olhos fixos na fresta estreita entre a porta e o batente, minha única janela para um mundo que tinha acabado de virar de cabeça para baixo. A primeira silhueta a emergir foi o Dr. Henrique Cavalcante. Ele ainda estava usando os scrubs azuis cirúrgicos, mas já tinha puxado a máscara para o pescoço. Ele não parecia um médico que tinha acabado de lutar pela vida de uma paciente crítica. Não parecia cansado, estressado ou triste. Parecia relaxado, com movimentos metódicos. Estava descascando luvas de borracha manchadas com o que eu agora sabia ser sangue falso. Senti a primeira onda de náusea. Então uma segunda silhueta apareceu. Eu esperava uma maca. Esperava um corpo indefeso coberto por um lençol. Esperava o bip de um monitor cardíaco. O que vi gelou o sangue nas minhas veias. Era Dona Beatriz, minha patroa. Dona Beatriz não estava deitada. Não estava sendo empurrada numa maca. Dona Beatriz estava andando. Ela saiu do centro cirúrgico com suas próprias pernas. Também usava scrubs azuis cirúrgicos, como se fosse parte da equipe e não a paciente.
Ela se espreguiçou, virando o pescoço de um lado para o outro, como se tivesse ficado sentada tempo demais. Estava saudável, forte e completamente ilesa. Cobre minha boca com as 2 mãos. Um gemido de desespero quase escapou da minha garganta. Isso era impossível. Era uma alucinação. Tinha que ser o efeito do choque e do pânico. E então uma terceira pessoa saiu. Um homem. Alto, de óculos, elegante. Sob o jaleco branco de médico, usava um terno caro. Reconheci ele instantaneamente. Dr. Rafael Almeida, o marido de Dona Beatriz. O advogado que sempre me tratava com indiferença, como se eu fosse parte da mobília. O plano funcionou perfeitamente. A voz do Dr. Rafael ecoou nítida no corredor silencioso. Era profunda e calma, sem o menor tremor de dor. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Dr. Cavalcante riu enquanto jogava as luvas num lixo hospitalar. Claro que funcionou. A equipe de emergência está do meu lado. O relatório falso do acidente está no sistema. A ambulância falsa fez seu trabalho. Oficialmente, a doutora Beatriz sofreu um traumatismo craniano grave. Mal posso esperar para ver a cara da Conceição, disse Dona Beatriz, com uma voz que soava como o silvo de uma cobra. Ela pegou uma garrafa de água que o Dr. Rafael lhe ofereceu. Aposto que ela está a caminho. Chorando rios, tomada pelo pânico. Pobre idiota. O Dr. Rafael riu. Ele riu. Aquele riso que antes sempre me intimidava agora soava como de um demônio. Ela vai ficar completamente arrasada. É tão estúpida. Mordi a palma da minha mão. A dor física não era nada comparada à dor no meu coração. Não só tinham me traído, estavam zombando de mim. Tinham me transformado na piada do plano macabro deles. O importante é que quando ela chegar, Dr. Cavalcante interveio, seu tom ficando sério novamente. Temos que representar nossos papéis. Beatriz, você tem que ir para a sala de recuperação. Rápido, deite. Vamos conectar o soro e os monitores. Você tem que parecer fraca, mas estável. Pós-operatório. Eu sei, disse Dona Beatriz, revirando os olhos. Estou fraca, mas graças a esse grande médico, eu sobrevivi. Eu vou encontrar a Conceição na sala de espera, continuou o Dr. Cavalcante. Vou dar a ela a notícia boa e a ruim. A operação foi um sucesso. A hemorragia parou, mas... Ele fez uma pausa dramática. Mas o quê? Perguntou o Dr. Rafael, olhos brilhando com antecipação. Mas, disse Dr. Cavalcante, um leve sorriso se desenhando em seus lábios, vou dizer a ela que durante a cirurgia encontramos outra coisa, um coágulo de sangue muito perigoso perto do fígado. Vou dizer que preciso da assinatura dela para um segundo procedimento amanhã de manhã. Um procedimento urgente e de alto risco de limpeza interna. Claro, acrescentou Dona Beatriz com um sorriso malicioso. Exatamente, assentiu o Dr. Cavalcante. Um procedimento com risco muito alto de complicações com a anestesia. Se algo acontecesse com ela na mesa de cirurgia, seria uma pena, mas teríamos feito tudo o que era possível. Finalmente entendi. Tudo se encaixou. O alvo não era Dona Beatriz. O acidente não era real. Era tudo uma armação. Uma armação para mim.